E agora a mamãe de hoje vai falar sobre o choro dos pequenos, como identificar o choro das crianças. Parece que não é uma coisa muito fácil, mas quando a gente tem filhos, a gente começa a identificar quais são os tipos de choro dos pequenos. E é verdade, os choros mudam, choro de fome, choro de dor, choro de birra, choro de desconforto, choro para chamar atenção. Quando o bebê nasce, essa é a única forma que ele tem de se comunicar com a gente. Então o choro faz parte da comunicação da criança. E cabe a nós, pais, ensinar para a criança o que o choro funciona, o que o choro não funciona, como demonstrar um desconforto, uma vontade. Mas no começo não tem jeito, enquanto eles não têm a oralidade para contar para a gente o que está acontecendo, a gente tem que tentar decifrar ali o que eles estão querendo dizer para a gente com cada tipo de choro. O choro de fome normalmente é um choro mais gritadinho, uá, 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 aquele choro que a criança faz assim, você percebe que ela está com fome. E claro, relacionado ao tempo aí que ela já mamou, que ela já comeu. O choro de dor da criança costuma ser um choro que perdura um pouco mais, aquele uá que a criança faz é um choro de incômodo, que tem alguma coisa ali atrapalhando, que seja uma fralda, que seja uma cólica, que seja gases. Então a gente percebe mais por essa frequência maior do choro. O choro de birra costuma ser aquele choro gritado, aquele choro sem lágrima, que é um choro de braveza. A gente percebe loguinho que a criança ali só está desconfortável com alguma coisa ou que ela não está feliz naquela situação, que ela quer um colinho, que ela quer sair dali, que ela quer algum brinquedo. Mas com o tempo a gente consegue identificar quais são os choros do seu pequeno. Se você achar que seu filho está desconfortável com alguma coisa, um modo de você perceber se a criança está com cólica, a gente mesmo quando está com dor costuma se retrair, você pode encostar no ouvidinho, ver se o choro fica um pouco mais alto, um pouco mais intenso, você vai perceber que a dor pode ser de ouvido. Apertar a barriguinha, ver se a barriga da criança está dura, pode ser que ela esteja com cólica, ou de fezes ou somente de gases, algum desconforto. Os bebês, às vezes, quando não arrotam após a mamada, ou mesmo que eles arrotem, falta ainda um pouquinho sair o ar. Então, às vezes, eles estão ali mexendo, inquietos e chorando. Se você levanta, você vai perceber que a criança consegue aliviar e parar esse chorinho. É normal? Você vai notando essas nuances no tom do choro, na intensidade do choro, na frequência do choro e percebendo que eles são diferentes, um modo de comunicação do seu pequeno. Então não se assuste com o choro deles, a gente tem a tendência a ficar muito aflita com o choro das crianças, mas o choro não é sinônimo de sofrimento deles necessariamente, é só como eles estão se comunicando com a gente e vocês vão perceber, cada mamãe com certeza vai identificar o que seu pequeno está querendo dizer nessa comunicação. A criança vai chorar qualquer desconforto que ela tiver, então às vezes o choro vai vir pela fralda molhada ou a fralda suja, às vezes pela sensação do frio ou a sensação do calor, então ela vai ter aquele choro pausado, mas é um choro que demonstra que uma inquietude, uma coisa não está legal. Não é um choro de dor, não é um choro de fome, é aquele choro que vai e volta, é um nhenhenhê que ele faz para mostrar que não tem alguma coisa muito acertada ali. E para os bebês recém-nascidos, até os 6 meses, tem um choro muito comum que é o choro do final da tarde. Às vezes as mães falam, nossa, chega umas 6 da tarde, ele começa a chorar e tem um choro bem forte, bem intenso, que eu não sei o que é, eu tento de tudo, a criança não para. É um período do dia em que a criança desacelera. É comum ter uma descarga de energia para a criança nesse horário e gera esse choro. A criança ela precisa dar essa liberada nesse monte de energia que ela carregou ao longo do dia. Então esse choro do fim de tarde também é bem comum e não tem muito que os pais possam fazer, a não ser acalmar a criança, deixá-la mais relaxada, talvez até seja um bom horário para dar um banhinho, mas é um momento que a criança está colocando para fora uma energia durante o dia e só acalmar, manter a calma, fazer uma massagem, falar baixinho, colocar uma música, dar um banho, costuma ajudar nesse horário. Mamães, nós também choramos, adulto também chora. Choro é uma comunicação, um modo do bebê se comunicar. Mantenham a calma, não se desesperem, até porque a sua calma vai acalmar o seu bebê, a sua batida do coração mais tranquila, você lidar com aquela situação, com aquele chorinho, com aquela reclamação de um modo tranquilo, vai apaziguar seu pequeno. Seu pequeno vai chorar sempre. Quando ele for mais velho, ele vai chorar e tá tudo bem você ensinar para ele que chorar faz parte, chorar é uma expressão de sentimento. Quando você é pequeno,
para se comunicar. Quando você vai crescendo, para demonstrar que você está triste, para demonstrar que você está frustrado. Assim como acontece com a gente, vale a pena respeitar o chorinho dos pequenos sem se desesperar. Se você também tem alguma dúvida sobre seu filho, sua família, comportamento dos pequenos, mande para a gente pelas redes sociais que vamos responder. Você já ouviu falar sobre a síndrome metabólica? Colesterol alto, hipertensão, resistência à insulina podem ser sintomas que você sofre desse mal. Dr. Elson Nunes vai falar sobre esse assunto agora. A síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que eles associaram, identificaram que um causa o outro e um piora o outro, e eles aumentam muito o risco cardiovascular, porque precisam ter 3 desses fatores que eu vou falar. Então, a resistência insulínica, a pré-diabetes, é um deles. O outro é a obesidade abdominal, principalmente, que nos homens a cintura abdominal de 102, acima de 102, e de mulheres acima de 88. Isso caracteriza a obesidade abdominal. Então tem o HDL, que é o colesterol bom, muito baixo, abaixo de 40, tem os triglicerídeos muito altos e tem a hipertensão. Então esses são os fatores que caracterizam a síndrome metabólica. O importante delas é que um desencadeia a outra, né? E é um processo, é uma doença, é uma síndrome inflamatória, né? Eles causam uma inflamação no organismo que predispõe à doença aterosclerótica, que eu já tinha falado no outro tempo, que é o depósito de gordura nas artérias. A gente então define e classifica o paciente com síndrome metabólica quando ele tem 3 dos fatores de risco. Um deles tem que ser sempre a resistência insulínica, que é o pré-diabetes. Mas ele pode ter a obesidade abdominal e a hipertensão. Esse paciente já tem síndrome metabólica. Ele pode ter a resistência insulínica, a hipertensão e o HDL baixo. Ele já tem síndrome metabólica. Então, são 3 desses 5 fatores de risco que aumentam muito. Foi um conjunto que os médicos perceberam que aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Na verdade, os médicos não classificaram muito e não dão tanto valor, às vezes, a esse nome, síndrome metabólica, porque alguns falam que já tem essa caracterização dos fatores de risco. Mas essas doenças entre si, elas causam uma inflamação enorme e isso tem que ser um sinal de alerta para o médico identificar que o paciente está em grande risco de desenvolver doença. Então, se você identifica essas 3, você tem que tratar mais ativamente a doença e os fatores de risco do paciente, porque provavelmente ele vai ter doença e tem um risco muito maior. A resistência insulínica, que é o pré-diabetes, muitas pessoas às vezes não entendem muito bem o que é isso, né? Então, na verdade, às vezes a pessoa pode ter a glicose normal. Então, se a pessoa às vezes só faz o exame de sangue normal, dosando a glicose de jejum, às vezes a glicose de jejum está normal, mas não necessariamente que ela não tenha resistência insulínica. Para saber se tem resistência insulínica, tem 2 exames que têm que ser feitos. Um é a dosagem de insulina, porque às vezes a insulina está muito alta na circulação, e outra é o teste de tolerância à glicose, que é um teste desconfortável, que muita gente não faz, que a pessoa toma uma quantidade de açúcar, espera 2 horas e faz esse exame e vê a resposta disso, né? Como que a insulina começa a ficar muito alta no organismo? Com consumo frequente de açúcares refinados e de má alimentação. E isso causa uma sobrecarga no pâncreas, que produz insulina, e as células do corpo se tornam resistentes, por isso que é resistência à insulina. As células do corpo se tornam resistentes à quantidade excessiva de insulina o tempo todo. Então vai ter muita insulina circulante e a glicose vai ficar baixa, mas a insulina nunca baixa, por tanto o estímulo que ela tem do açúcar. O colesterol ela entra junto com a resistência insulínica, com a hipertensão, como um fator de risco principal, que tem muito a ver com a alimentação também. Então, é sobrecarga de gorduras, principalmente, que se comem, ou triglicerídeos tem muito a ver com a quantidade também de açúcares que a gente libera, porque os triglicerídeos é uma forma de armazenar energia no nosso corpo. Então, se você consome muita energia e fica sobrando, então vai acumulando triglicéridos, que é a forma de armazenar a gordura. E quanto maior o triglicérides, geralmente menor é o HDL. Então, isso aí é uma doença em conjunto. Tem um fator um pouco genético do HDL também, que algumas pessoas têm propensão genética até o HDL alto ou HDL baixo, que é o bom colesterol, mas os estudos mostram que quanto maior o HDL, mais protegido de doenças cardíacas essa pessoa está. Existe a dislipidemia, né, que é o colesterol alto, causada por fator genético, que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. A pessoa tem uma alteração genética que, independente do fator de risco, a tendência é estar alta. Mas isso é raro na população. A grande parte da população tem alteração do colesterol pelo estilo de vida, pela alimentação errada, pelo excesso de alimentação com gordura saturada, principalmente animal, né?
e gordura trans também. Então, e muitos açúcares refinados, né? Farinha refinada, arroz branco, macarrão, massas, isso causa alteração no colesterol. O grande problema dos alimentos industrializados é que as pessoas não leem os ingredientes, né? E nos ingredientes, a indústria alimentícia, ela faz os alimentos para te viciar, ela faz para você criar dependência e para ser gostoso. Então, para ser gostoso, eles colocam muito açúcar, muita gordura e muito sal, independente do alimento. Você pega alimentos salgados que têm açúcar, para causar essa dependência, você pega alimentos doces que têm sal. Isso é mais comum. E gordura eles colocam em tudo. Nos Estados Unidos está sendo proibido recentemente a gordura hidrogenada, que é a gordura vegetal hidrogenada, ou gordura chamada de trans, que ela é muito inflamatória e predispõe à dislipidemia e uma série de doenças. Então lá eles já estão dando esse passo à frente de proibir essa gordura vegetal hidrogenada, que tem sorvete, tem biscoito, tem bolacha e uma série de produtos industrializados. Então eles fazem tudo para viciar, com esses 3 componentes, o sal, o açúcar e a gordura. A obesidade é um problema da população que vem crescendo a cada dia no mundo todo, né? Por problema do estilo de vida ocidental principalmente. Então as pessoas estão consumindo muita energia e gastando pouco, né? Então é um problema de desbalanço. A genética ajuda algumas pessoas obesas a desenvolverem doença ou algumas pessoas obesas não desenvolverem. Então o principal é o obeso com gordura abdominal, ele tem muito mais risco do que o obeso que tem uma gordura distribuída. A gordura abdominal pode dizer para a gente que esse paciente provavelmente tem gordura visceral, que a gente chama. Então ele tem um fígado gorduroso, que é a esteatose hepática, ele tem gordura nos outros órgãos. Se o paciente está mais distribuído, ele tem um pouco menos de risco. Mas a gente pensa muito em obesidade, algumas pessoas não sabem, mas a obesidade é uma doença inflamatória. As células de gordura, elas produzem uma série de hormônios, citocinas, são substâncias no corpo que causam inflamação. Então, às vezes, um excesso de gordura pode levar a fibromialgia, que são dores generalizadas, por muita inflamação. Ela gera uma inflamação e isso é crônico e leva a outras doenças. Esse que é o grande problema da obesidade, mas a abdominal, sem dúvida nenhuma, é pior do que o resto das obesidades. Por isso que a gente tem que se manter com a cintura abdominal, os homens abaixo de 102 e as mulheres abaixo de 88. Claro que isso muda um pouquinho de acordo com a etnia do paciente. Tem os japoneses, tem os caucasianos, os negros, isso muda um pouquinho, mas em geral é isso. Eu acho que a síndrome metabólica é muito útil quando ela é identificada para dar um alerta para o médico ou para o paciente que ela provavelmente está indo num caminho de doença cardíaca quase certa. Então ela precisa, isso é um alerta, um sinal vermelho para ela mudar o estilo de vida e correr atrás das mudanças e regredir, porque quando a pessoa está com síndrome metabólica, ela tem como regredir e evitar os desfechos principais e graves, né? Então ela tem que mudar o estilo de vida para tentar reverter a síndrome metabólica, que é um fator de risco quase certo de doença cardíaca. Então, a pessoa que é identificada com síndrome metabólica, ela tem que ter um acompanhamento médico, ou do endocrinologista ou do cardiologista, tem que começar uma dieta específica para isso, para diminuir os índices de insulina e de açúcar no sangue, né, de glicose no sangue, melhorar o peso e, com isso, também diminuir a pressão arterial e diminuir os outros fatores de risco, diminuir triglicérides, melhora o HDL. Então, é estilo de vida. Então, o paciente identificou síndrome metabólica, sinal vermelho, tem que mudar o estilo de vida, senão ela vai ter problema nos próximos 5 anos, 10 anos. Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer aqui um suquinho maravilhoso e 100% natural. Comigo a Carol, vai ser nossa cobaia hoje, está perdida. Pois é, perdida porque eu nunca provei essa fruta, laranja, manga, beleza, já comi, mas essa daqui... O jambu é novo, né? O jambu, pessoal, para quem não sabe, daqui no Brasil sim, dá lá no Nordeste, dá um pouco também no Sudeste, tá bom? O pessoal que quiser consumir, fica à vontade. Carol, hoje então você vai experimentar um suquinho gostoso? Vamos ver aí. Vamos ver, né? Então hoje eu trouxe para vocês o seguinte suco, pessoal. Anota aí, olha que beleza. Vai ser manga, o próprio jambu rosa, tá? Dá pra ver pela cor dele, olha como ele é bonito, rosinha. Ele já tá descascado ou ele é assim mesmo? Eu vou usar ele descascado, olha, cortado em 4. Tá. Mas a fruta inteira é essa, tá? A gente vai acabar achando por isso aqui. E vou usar laranja. Vou usar laranja hoje de um método um pouquinho diferente. Não vou fazer o suco direto, eu vou apertar ela aqui para tirar o suco natural e sem nenhum processo mecânico, tá certo? Beleza. Olha só como eu vou começar então. Vou colocar logo no liquidificador o suco de 3 laranjas. É bem rapidinho, a gente só apertar e rodar ela. Já foi uma. Vou colocando aqui de ladinho. Já foi 2.
E essa fruta diferente, Felipe, eu descobri que ela é muito boa anti-envelhecimento. Olha só! Tá preocupado com as rugas, uma boa dica é comer o jambo. Quem quer viver mais e mais bonito, não deixe de consumir. Mas essa é só uma das características. Tem milhões de características de uma fruta como essa. Não é tão comum, mas você pode achar aí pra fazer esse suco que, pelo jeito, vai ficar bom. Vamos ver. O suco, além de gostoso, traz muito benefício à saúde, né? O pessoal que gosta de ficar de jejum lá por 3 em 3 horas tomando um suquinho, é ótimo, tá aí uma opção para você fazer um suco diferente, viu, gente? Vou colocar então, olha, a manga, picadinha já, e o jambo, também já cortado em 4 pedaços. Vamos bater? Vamos. Sim. Olha só, bateu. A cor da laranja predomina. A manga também é amarela, o rosa fica meio de fora. Quem olha nem vê que tem jambo nessa Tem jambo aí. A manga, geralmente, ela é muito fibrosa. Isso, muito obrigado. Então eu vou acabar coando, tá bom? Te ajudar. Muito obrigado. Então vamos de novo, a gente vai coar. Ele fica muito grosso, né? Fica. E tem muita gente que não gosta, né, de tomar a fibra junto. Faz bem, não é que faz mal não, faz muito bem. Mas pra Carol eu vou deixar hoje um suco bem lisinho, bem gostoso. Deixa comer. Pronto. Bom, vamos ver. Vamos provar? Vamos. Prontinho. Vamos ver, ó, bonito ficou, viu, ó. Vamos ver. Nossa, uma delícia. Ficou bom? O gosto da manga predomina, porque acho que tem um mais gosto doce, mais né? forte. Mas é uma delícia, super refrescante. Muito obrigado. Tá aí mais uma dica de um bom suco para vocês. Olha, 100% natural.